Certo? Resolução de exercícios de análise combinatória. Primeira coisa, vamos ler o problema. Esses exercícios são daquele caderno de atividades de vocês. Roberto tem uma casa de campo, para a qual irá viajar com sua esposa e passará todos os 52 finais de semana do ano descansando. Coisa boa demais. Eles planejam em cada viagem levar 2 casais de amigos, de tal forma que nenhuma dupla de casais se repita. Para que isso ocorra, é necessário que Roberto e sua esposa tenham pelo menos, ou seja, eu quero saber o número de amigos. Portanto, o meu número de elementos, quando eu faço aquela perguntinha, o número de elementos é igual ao número de posições, esse número de elementos é o que eu quero descobrir. Mas, observe o seguinte, ele vai levar uma dupla de casais para o final de semana. E não pode repetir essa dupla. Portanto, ele tem que ter pelo menos mais de 2 casais de amigos. Então, o número de elementos é maior que o número de posições. Se o número de elementos é maior que o número de posições, resposta à primeira pergunta, não é igual. Segunda perguntinha, então, a ordem de escolha desses amigos importa? Bom, se no primeiro final de semana for o casal A e o casal B, e no segundo final de semana for o casal B e o casal A ordem não mudou nada. Continua sendo o casal B e A. Então, a ordem não importa. Portanto, estamos falando de uma combinação. Combinação de quantos elementos? Bom, se eu quero descobrir o número de casais, é uma combinação de N elementos, somados 2 a 2. Por que uma combinação de N elementos tomados 2 a 2? Porque ele quer escolher 2 casais por vez e a ordem não importa. Um detalhe muito importante quando for fazer a leitura desse problema. Quando ele diz que nenhuma dupla de casais se repita, quer dizer o seguinte: casal A, casal B. Essa dupla não pode repetir novamente. Então, se no final de semana, o primeiro final de semana foi casal A, casal B, no segundo final de semana pode ir casal A, casal C. Sem problema nenhum. Tudo bem? Então, vamos à resolução desse problema. Essa combinação aqui tem que dar o quê? Pelo menos 52 finais de semana. Como ele quer saber pelo menos quantos amigos eles precisam ter, então isso daqui tem que ser pelo menos igual a 52. Bom, como que eu calculo essa combinação? Essa combinação, como a gente sabe da combinatória, é n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p vezes p fatorial. Isso daqui igual a 52. Desenvolve o fatorial de cima, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, dividido por n menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. 2 fatorial, que na verdade é 2 vezes 1, que é 2, né? Igual a 52. Simplifica, e esse 2 passa multiplicando. Então, n vezes n menos 1 tem que ser pelo menos igual a 52 vezes 2. Ou seja, 104 igual a n ao quadrado menos n. 104 vem para cá como menos 104. N ao quadrado menos n menos 104 igual a 0. Resolve essa equação aqui. Usando Bhaskara? Pode ser. Usando Bhaskara, pode tentar por soma e produto, enfim. Você vai tentar como você conseguir. Uma forma de pensar é 2 números consecutivos que multiplicados dão 104. Por que 2 números consecutivos? Porque n vezes n menos 1 é um número vezes o seu antecessor. Se aqui for 10, aqui é 9. Se aqui for 11, aqui é 10. Então, vamos pensar o seguinte, para não precisar resolver Bhaskara. Se o n for 10, o n menos 1 é 9. 10 vezes 9 não é pelo menos 104, né? Porque é 90.
Vamos tentar os próximos consecutivos, então. 11 e 10. 11 vezes 10, 110. Ó, 110 é um pouquinho maior que 104. Isso quer dizer o quê? Que o n igual a 11 é a solução do nosso problema, certo? Então, eles precisam ter pelo menos 11 casais. Se você resolver esse Bhaskara aqui, essa equação de segundo grau, provavelmente vai dar um número com vírgula. Como você não pode ter casais pela metade, você arredonda para o primeiro acima. Nesse caso, daria 11. Como a gente fez aqui, né? Ah, eu vou tentar aqui, como é um número consecutivo, eu vou tentar n10. Então, 10 vezes 9 não dá 104. 10 vezes 9 dá 90, que é menor que 104. Se for 11, 11 vezes 10 dão 110, que é maior que 104. Então, fechou o que eu queria. Na verdade, o símbolo correto de colocar aqui no meio nem seria igualdade, né? Seria uma desigualdade. Porque ele não precisa ter exatamente amigos para 52 finais de semana. Ele pode ter mais casais de amigos. Então, ainda seria mais correto colocar essa combinação tem que ser maior ou igual a 52. Aí faz mais sentido o 11. Portanto, aqui tem que ser pelo menos maior ou igual que 11 amigos. Certo? Vamos à próxima. Deixa eu só excluir esta. Questão 8. Considere 3 famílias. Pais, filhos, pais e filhos, pais e filhos. Eles foram a um show e ficaram em fila. Considerando apenas os membros destas famílias na fila, indique de quantas maneiras eles poderão se posicionar de tal forma que os membros da mesma família fiquem juntos, os pais da mesma família fiquem juntos. Certo? Então, ó, os membros da mesma família fiquem juntos e dentro desses membros da família, os pais também fiquem juntos. Primeira coisa que eu observo é que o número de elementos que eu tenho é igual ao número de posições. Portanto, estamos falando de permutação. Claro que não é uma única permutação, pá, puf, acabou. Não, você tem que analisar agora de quantas formas você vai aplicar essa permutação. Então, primeira coisa, anota os dados. Família 1, quantos membros? 1, 2, 3, 4, 5 membros na família 1. Família 2, 4 membros. Família 3, 4 membros. Mas, para podermos calcular as permutações, vamos observar o seguinte. Dentro de cada família, ó, os pais da mesma família ficam juntos. Então, para calcular as permutações, ao invés de considerarmos 5 membros aqui, 4 membros aqui, 4 membros aqui, consideramos que os pais são um único membro. Por quê? Porque eles precisam estar juntos. Então, os pais eu considero como um único membro. Portanto, na hora de calcular a permutação, eu vou considerar que a família 1 possui 4 membros, a família 2, 3 membros e a família 3, 3 membros. Olha só como é interessante você analisar o problema, analisar o passo a passo para depois resolver. Agora, olha o seguinte. Então, aqui já fechou. Essa parte de os pais da mesma família ficarem juntos já deu boa, considerando eles como um único elemento. Certo? Por enquanto. Agora, as famílias, ó, os membros da mesma família precisam ficar juntos. Se eu olhar esses 4 membros, então, como eles sempre têm que estar juntos, eu só vou permutá-los. Então, aqui eu tenho uma permutação de 4 elementos. Aqui, de forma análoga, uma permutação de 3 elementos. E aqui, uma permutação de 3 elementos. Só que
Aqui nessa permutação dos 4 elementos, ó, vou tentar fazer com figuras. 1, 2, 3, 4 elementos. Em um deles tem o pai e a mãe. O pai e a mãe também podem permutar aqui, porque eles têm que estar juntos. Só que não diz que eu não posso ter a mãe primeiro e o pai depois, ou o pai depois e a mãe primeiro. Então, além da permutação dos 4 elementos, eu tenho uma permutação aqui dos 2 elementos, que é a permutação do casal, certo? Permutação de cada casal. Fechou? Então, vamos lá. Agora, eu tenho que fazer o quê? Lembra que eu quero que todos fiquem em fila. Então, eu vou ter uma permutação destes elementos aqui. Como que eu vou saber a permutação? Aliás, desculpem. Além desses aqui, ó, é o quantas vezes eu posso permutar cada família. E além de permutar cada família, eu posso permutar a posição das famílias. Eu posso ter assim, ó, primeiro a família 1, depois a família 2, depois a família 3. Ou primeiro a família 3, depois a 2, depois a 1. Eu permuto as 3 famílias. Então, além disso daqui, eu tenho uma permutação das 3 famílias. E agora, como eu quero que ocorra tudo isso, ó, eu quero que ocorra a permutação da família 1, a da família 2, a da família 3, e a permutação entre eles ainda, se é e, eu quero que aconteça todos, então eu vou agora multiplicar todos. P de 4 vezes P de 2, vezes P de 3, vezes P de 2, vezes P de 3, vezes P de 2. Posso eliminar os parênteses, né? Porque, afinal de contas, é tudo multiplicação. E agora, simplifico. Olha só, P de 2, P de 2, P de 2. Então, eu tenho 3 vezes o P de 2 aparecendo. 1, 2, 3. Só que não é 3 vezes P de 2, né? Porque isso é uma multiplicação. Isso é o quê? P de 2 ao quadrado. P de 2 ao quadrado. Agora, P de 3, ele aparece uma vez aqui e uma vez aqui. Então, P de 2 não é ao quadrado, é ao cubo. 1, 2, 3 vezes. Desculpa. Agora eu tenho o P de 3, que também aparece 3 vezes. Então, P de 3 ao cubo também. E por último, não menos importante, eu tenho uma vez o P de 4. P de 4. Certo? Como as opções de resposta aqui estão em fatorial, quem é P de 2? 2 fatorial. P de 2 é 2 fatorial, elevado ao cubo. Vezes P de 3, 3 fatorial, elevado ao cubo. Vezes P de 4, que é 4 fatorial. Agora é só analisar as opções. Nesse caso aqui já dá direto a letra A. 4 fatorial, 3 fatorial ao cubo, 2 fatorial ao cubo. Entenderam? É uma questão simples. A resolução dos fatoriais aqui, né? Chegar à conclusão. Porém, a parte de interpretação do problema é correta. Então, recapitulando. Primeira coisa, número de membros da família, 5, 4, 4. Como pai e mãe sempre têm que estar juntos, então eu considero como se fosse uma permutação de 4 elementos. Certo? Permutação de 4 elementos que eles vão ficar permutando aqui. Além disso, pai e mãe estão juntos, mas podem permutar. Então, eu tenho a permutação dos dois também. Além da permutação dos 4, eu tenho a permutação dos 2 aqui. Isso daqui é o total de maneiras de organizar a família 1. De forma análoga à família 2 e a 3. E ainda por fim, as famílias estão juntas, mas elas podem trocar de posição. Então, aqui está organizada primeiro a família 1, a 2 e a 3. Ou a 3, a 1 e a família 2.
Então, tem uma permutação desses 3 elementos também. E aí, multiplica tudo. Certo? Vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui. E questão 10. Juliana abriu uma conta no banco e este solicitou que criasse uma senha de 4 dígitos utilizando os algarismos do sistema decimal. Quais são os algarismos do sistema decimal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os nossos algarismos. Cuidadosamente com sua senha, Juliana não quer o número 05, o 0 seguido do 5. Ela não quer que aconteça justamente isso. O algarismo 0 e depois o algarismo 5. Se for o contrário, beleza. O que não pode acontecer é isso. Compondo sua senha, pois é o dia do seu nascimento. Quantas senhas distintas Juliana poderá formar para a sua conta? Observe o seguinte. Em momento algum ele diz que os dígitos não podem ser iguais. Em momento algum ele diz que os dígitos têm que ser distintos. Primeira perguntinha básica. O número de elementos é igual ao número de posições? Não, então não é permutação. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos, 4 posições. Então não é permutação. Segunda pergunta. A ordem é importante? Sim, professor. A ordem é importante. Porque a senha 1, 2, 3, 4, 5 é diferente da senha 5, 4, 3, 2, 1. Então a ordem é importante. Então aqui estamos tratando de um arranjo. Ou princípio fundamental da contagem, fica mais fácil de analisar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 algarismos, certo? Se eu for fazer todas as possibilidades sem considerar o 0, 5 estando um na sequência do outro, eu teria 10 opções de escolha para o primeiro algarismo, 10 para o segundo, 10 para o terceiro e 10 para o quarto. Como eu disse, o problema não especifica que tem que ser distinto. Então, não precisa ser distinto. 10 opções para o primeiro algarismo, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto. Então, tem uma possibilidade de formação de senha igual a 10.000. 10.000 possibilidades de formação de senha. Porém, ela não quer 0 e 5 juntos. Então, vamos analisar em que situações ocorrem os 0 e 5 juntos. Se o 0 for o primeiro e o 5 o segundo, então eu tenho uma possibilidade para o primeiro, uma para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto. Tenho 100 opções em que o 0 é o primeiro algarismo da senha e o 5 é o segundo. Agora, quantas possibilidades eu tenho? Com o segundo algarismo sendo 0 e o terceiro 5. Uma para cada um. Aqui 10, aqui 10. Mais 100 possibilidades em que o 0 e o 5 ficam na sequência. E agora, uma outra possibilidade. Aqui o 0, aqui o 5. Novamente, mais 100 opções em que o 0 e 5 ficam na sequência. Portanto, quantas senhas distintas Juliana pode formar para a sua conta? 10.000, que é o total de possibilidades de senha, menos o que ela não quer que ocorra. 100 mais 100 mais 100. 10.000 menos 300, 9.700 opções de senha ela tem para escolher, certo? Certo? Fechou? Não, não fechou. Aqui vem aquele detalhe que faz assim uma galera errar uma questão fácil. Qual é o detalhe? Aqui eu estou contando a senha onde o primeiro e o segundo algarismo é 0,5. Aqui eu estou contando as possibilidades de senha onde os dois últimos algarismos são 0 e 5. Mas como podem repetir os algarismos, aqui dentro dessas combinações tem a possibilidade de senha 0,5, 0,5. Aqui dentro dessas combinações também tem a possibilidade de 0,5, 0,5.
Ou seja, ao somar os 300, eu estou contando duas vezes a mesma senha. E eu não posso contar duas vezes a mesma senha. Então, na verdade, eu não devo tirar 300, eu devo tirar 299. Ou, simplesmente aqui ao final, adiciono mais uma senha. 9.701 possibilidades ela tem. Olha que sacanagem o finalzinho dessa questão. Bom, até eu mesmo quando resolvi essa questão a primeira vez, passou despercebido. Poxa, eu estou contando duas vezes uma mesma senha. E não, eu quero senhas distintas. Aqui eu tenho a mesma, certo? Então eu descontei ela duas vezes quando eu tiro 300 e não faz sentido. Então eu adiciono uma, certo? Próxima questão. Próxima. Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscreveram para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo o tesoureiro e o menos votado o secretário. Desta forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada? O número de elementos é 5, que são 5 candidatos. O número de vagas é 3. Ou seja, número de elementos é igual ao número de posições? Não. Então não é permutação. Isso é arranjo, que pode ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem, que com certeza é mais simples. Presidente, tesoureiro e secretário. 5 opções para tesoureiro, presidente, 4 tesoureiro e 3 secretários. 5 vezes 4 vezes 3, 60. 60 possibilidades de se formar essa comissão. Se eu resolver isso daqui por arranjo, é a mesma coisa. Ó. Arranjo de 5, tomado 3 a 3. Vai dar essa coisa toda aqui. Tá? Então não se estressem fazendo isso. Beleza? Próxima questão. Opa. Colamos. Vamos lá. A capital gaúcha, oficialmente fundada em 26 de março de 1772, já foi chamada de Porto de Viamão. Atualmente, também, capital dos Pampas recebe o nome de Porto Alegre, adicionando o número de anagramas formados com a letra da palavra alegre, com as letras da palavra alegre. Ao de anagramas formados com as letras da palavra Porto, em que as consoantes aparecem juntas, obtemos... Bom, eu quero saber anagrama. Cara, falou anagrama e permutação. Mas se quiser fazer perguntinha, eu só quero trocar as letras de posição. Se eu só quero trocar as letras de posição, e você fazer anagrama, o número de elementos é igual ao número de posição. Vamos começar com a palavra alegre. Quantos anagramas é possível formar com a palavra alegre? Bom, isso é uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 elementos. Porém, tem um carinha aqui que repete, ó, que é o E. Uma permutação de 6 elementos com repetição de 2 elementos. Resolvendo isso daqui, então, nós temos 6 fatorial sobre 2 fatorial. Isso daqui resulta para a gente em 720 dividido por 2, que dá igual a 360 anagramas possíveis com a palavra alegre. Agora, a segunda aqui, eles estão brincando um pouquinho mais. Os anagramas formados com as letras da palavra Porto, em que as consoantes aparecem juntas. Então, eu quero consoantes juntas. Como eu quero as consoantes juntas, eu faço o seguinte. Eu considero como se eu estivesse formando anagramas com 3 palavras. Mas como assim com 3 palavras? Bom, a primeira são as consoantes juntas, que são compostas pela letra P, pela letra R, pela letra T. Eu considero elas como uma única letra, uma única posição.
Depois eu tenho as vogais, que é O e O, certo? Detalhe, essas três juntas, pode haver permutação entre elas, certo? Eu posso ter PRT, eu posso ter PR, enfim, eu posso permutar elas. Então, destas três primeiras que estão sendo consideradas como uma única letra, eu tenho uma permutação de três elementos, multiplicado por uma permutação também de três elementos, porém com dois repetindo. Quanto que dá uma permutação de três elementos? 3 vezes 2, 6, né? Ó, vamos botar aqui. 3 fatorial vezes 3 fatorial dividido por 2 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2, 6. 3 vai dar 3. 6 vezes 3, 18. Certo? Então, agora, o total de anagramas que obtemos juntos, 360 mais 18, igual a 378. Isso daqui, galera, é bem usual fazer quando você trabalha permutação. Quando você quer que coisas fiquem juntas, você conta elas como se fosse uma única coisa. Ó, aqui eu estou contando elas como se fosse uma única letra. Elas têm que estar juntas. Então, eu permuto essas três. Aqui, ó, permutando as três. Sendo que 2 repete, que é o outro. E essa permutação das três, eu multiplico pela permutação destas daqui, ó. Porque elas podem estar juntas, mas permutando entre elas. Beleza? Próxima questão. Seguinte, questão 19 do caderno de atividades. Ok. Vamos colar aqui. Vamos lá. Uma criança possui 6 blocos de encaixe, sendo 2 amarelos, 2 vermelhos, 1 verde e 1 azul. Usando essas peças, é possível fazer diferentes pilhas de 3 blocos. A seguir são exemplificadas 4 das pilhas possíveis. Utilizando os blocos que possui, o total de pilhas diferentes de 3 blocos, incluindo as exemplificadas que a criança pode fazer, é igual a... Observem, desta pilha para esta, os elementos só foram trocados de posição. Melhor, antes de tudo, 6 elementos organizados de 3 em 3 os blocos. Então, não é permutação. O número de elementos é diferente do número de posições. Segundo, a ordem dos elementos é importante? Vê-se aqui pelo exemplo. Esses dois têm os mesmos blocos, porém em ordens diferentes. Então, a ordem é importante, certo? Outra coisa, se eu olhar para as pilhas, eu quero formar pilhas com 3 blocos, né? Os blocos disponíveis que eu tenho estão aqui. Então, essas pilhas, elas podem ter 2 cores distintas ou 3 cores distintas. 2 ou 3 cores distintas. Por quê? Ó, eu posso ter 2 de mesma cor e um diferente, ou todos eles de cores diferentes. Portanto, para resolver esse problema, vamos dividir em 2 casos. Primeiro caso, a escolha da cor. Aliás, em 2 situações, né? Primeira situação, a escolha da cor. Segunda situação, é a permutação dessas cores, certo? E ainda vamos separar em 2 outras situações. Ah, mas como assim, professor? Vamos resolver primeiro as situações onde temos 3 cores distintas e depois onde temos 2 cores distintas. Ou vice-versa também, não tem problema. Vamos lá. Os blocos terem 3 cores distintas. Bom, primeira coisa, eu vou pensar de quantas formas que eu posso escolher a cor. Bom, as formas de escolher as 3 cores, não importa a ordem que eu escolho, né? Eu vou escolher as 3 cores. Então, eu tenho uma combinação de 4 elementos, porque são 4 cores. Como eu quero 3 diferentes, tomados 3 a 3. Beleza?
Então, isso daqui é o total de possibilidades de escolher 3 cores. E depois de escolher essas 3 cores, eu tenho que fazer o quê? Permutar estes elementos. Então, combinação de 4 elementos, tomados 3 a 3, vezes permutação de 3 elementos, isso daqui dá como resultado para mim o total de combinações, aliás, o total de pilhas que eu posso fazer com 3 cores distintas, certo? Agora, vamos para o segundo passo. Segunda situação. Os blocos terem 2 cores distintas. Então, vamos pensar o seguinte. Como eu quero 2 cores distintas, isso significa que 2 bloquinhos terão a mesma cor. Olha para cá. Só o amarelo e o vermelho que tem 2 bloquinhos da mesma cor. O verde e o azul não. Portanto, para escolher o bloquinho com a mesma cor, eu vou ter 2 possibilidades. Ou amarelo ou vermelho. E dessas duas eu tenho que escolher uma. Então, uma combinação de 2 elementos, tomando um deles. Certo? Depois disso, eu tenho a possibilidade de escolher a outra cor. Bom, daqui eu vou tirar uma e ainda vão sobrar 3 possibilidades para escolher a outra cor, que vai ser a cor diferente. E além disso, eu ainda tenho a permutação desses 3 elementos. Certo? Isso aqui é como se eu imaginasse os tracinhos, né? 2 opções para a primeira cor, que é o amarelo ou vermelho. Depois, 3 opções para a segunda cor. E aí, permuta os elementos. Resolvo isso, eu descubro quantas pilhas eu posso fazer, tendo 2 blocos de mesma cor e um de cor diferente, certo? Esta primeira aqui, a resolução, vou olhar aqui na minha folha, dá 24. Este segundo aqui, 18. Agora, multiplica esses dois ou soma? Bom, aqui as possibilidades de formar pilhas de 3 com todas as cores distintas. Aqui, formar a pilha com 2 cores distintas. Tem que acontecer isso ou isso. Então, soma. 24 mais 18. Igual a 24 mais 18, 42 possibilidades. Ou 42 pilhas distintas. Certo? Vamos apagar aqui. Essa questão aqui, 26. Deixa eu anotar. Em um dado momento do texto 7, esse texto 7 é porque a questão foi retirada de um vestibular e esqueceram desse texto 7, mas ele não influencia em nada a resolução. O homem de cinza organiza os hippies em equipes. Considere que a equipe dos cintos tenha 5 pessoas, a das pulseiras 3 e a das bolsas 4 pessoas. Resolveu-se formar uma equipe multivalente, com 3 pessoas da equipe dos cintos, uma da equipe das pulseiras e 2 da equipe das bolsas. Assim, de quantas maneiras se poderia formar esta nova equipe? Assinale a única alternativa correta. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Escolher 3 pessoas da primeira equipe, uma da segunda e 2 da terceira equipe. Certo? Para fazer essa escolha, o número de elementos é diferente do número de posições. Portanto, esquece permutação. Segundo detalhe, a ordem de escolha não importa, porque eu quero formar uma equipe. E não importa a posição de cada um na equipe. O texto deixa isso claro. Ou seja, a ordem não importa. Então, aqui eu tenho uma combinação. Qual é a primeira combinação? Combinação de 5, que são 2 cintos, que são 5, de onde eu tenho que pegar 3. Isso daqui é o total de formas de pegar 3 da equipe dos cintos. Quantas formas de pegar 1 da equipe das pulseiras? Bom, a equipe das pulseiras tem 3 elementos. E eu quero somente 1. Então, dá uma combinação de 3, tomados 1 a 1. Isso daqui vai ficar meio óbvio que vão ser 3 possibilidades. Né?
E a última combinação são de 4 elementos, dos quais eu vou retirar 2. Certo? Resolve essa combinação. Resultado 10. Resolve essa combinação. Resultado 3. Resolve essa combinação. Resultado 6. Agora, como eu quero que ocorra isto, e isto, e isto, 10 vezes 3 vezes 6. 10 vezes 3, 300 vezes 6, 180. Nossa, eu ia dizer 1.800, né? 10 vezes 3 é 30, né? 300. Beleza? Pronto, fechou a questão. Vamos para a próxima questão. Aqui. Vamos lá. Uma equipe esportiva composta por 5 jogadores está disputando uma partida de 2 tempos. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, podem ser feitas até 3 substituições. E para isto, o técnico dispõe de 4 jogadoras na reserva. O número de formações distintas que podem iniciar o segundo tempo é: primeira análise. O número de elementos é igual ao número de posições? Não. Tenho mais jogadores do que posições. Segunda observação, a ordem de escolha dos jogadores importa? Em momento algum o texto deixa isso claro. Então quer dizer que a posição não importa. Estamos falando, portanto, de uma combinação. Onde está o detalhe crucial deste problema? Podem ser feitas até 3 substituições. Não está escrito que devem ser feitas. Podem ser feitas. Então, o que eu faço? Para escolher, para saber o número de formações distintas que podem iniciar o segundo tempo. Bom, se não houver substituição, eu vou ter uma combinação de 4 elementos tomados 0 a 0. Como assim tomados 0 a 0? Quer dizer que das 4 reservas eu não peguei nenhuma, certo? Agora pode haver uma substituição. Se haver uma substituição, eu vou ter uma combinação de 4 elementos tomando uma, pegando uma por vez. Mas se eu vou pegar uma da reserva, o que vai acontecer? Eu vou mexer na combinação das que estão no campo. E o que eu vou fazer com a combinação das que estão no campo? Eu vou estar retirando uma das 5. Então, eu vou ter isso daqui multiplicado por uma combinação de 5 tomado 1 a 1. Por quê? Aqui está entrando, aqui está saindo uma. E assim eu continuo. Combinação de 4 elementos, vou substituir 2. Então, isso vai ser multiplicado por uma combinação de 5 elementos, tirando 2 do campo. E, por fim, combinação de 4 elementos, entrando 3, vezes uma combinação de 5 elementos, saindo 3. Certo? Então, ó, aqui são as possibilidades não haver substituição, havendo uma substituição, 2, 3 substituições. Certo? Agora vem o detalhe do e do ou. Aqui não precisa acontecer isso, e isto, e isto e isso. Não. Pode acontecer de não haver substituição, ou haver uma, ou haver duas, ou haver 3. Então, os resultados dessas combinações eu vou somar e não multiplicar, porque eu quero que ocorra uma dessas coisas. Então, eu poderia escrever assim, ó, C de 4 e 0 mais C de 4 e 1 vezes C de 5 e 1 mais C de 4 e 2 vezes C de 5 e 1 mais 5 e 2, né? Mais C de 4 e 3 vezes C de 5 e 3. Isso daqui, resolvendo isso daqui, eu vou encontrar o número de formações distintas para iniciar o segundo tempo. Que ao todo, deixa eu verificar aqui, darão 121 formas diferentes. Isso daqui vai ser igual a 121 formações diferentes, certo?
Lembrando que, por que eu estou multiplicando aqui? Porque, ó, aqui eu estou escolhendo uma para entrar, ou seja, o total de possibilidades de jogadora para entrar, multiplicado pelo total de possibilidades de sair uma jogadora. Por quê? Para cada uma jogadora que saiu, eu tenho 4 possibilidades de entrada. Ou outra que saiu, mais uma combinação de 4 possibilidades. Certo? Vamos apagar aqui. Vamos partir para a próxima. Vou resolver mais uma. Questão 50. Roberval vai escolher para levar em uma viagem 3 calças e 7 camisas. Ele possui 5 calças e 10 camisas. Quantas escolhas distintas podem ser feitas? Nossa, essa é bem de boa, né? Então, total de elementos é igual ao total de posições? Não. Ele tem 5 calças e precisa levar 3. 10 camisas e precisa levar 7. Quantas são as formas distintas? Importa a ordem que ele escolhe para levar? Não. Então, é uma combinação de 5 elementos tomados 3 a 3 vezes uma combinação de 10 elementos tomados 7 a 7. Resolve isso daqui e você tem de quantas formas distintas ele pode fazer esta escolha. Vou fazer mais uma ainda. E essa daqui eu peguei, acabou sendo fácil demais também. Vamos à próxima, então. Questão 52. Entre 9 professores da área da matemática da UPF, 5 serão escolhidos para realizar a correção das provas da primeira fase da Olimpíada de Matemática. Primeira coisa, número de elementos diferente do número de posições. Já elimina a permutação. Considerando que entre os 9, apenas 2 não podem ser escolhidos juntos, devido a problemas de compatibilidade de horários. A quantidade de maneiras pelas quais a escolha pode ser feita? Agora, a ordem dessa escolha é importante? Não, só tem que escolher 5. Como que eu resolvo isso? Eu vou ver quantas equipes de 5 eu consigo formar. Então, dos 9, formar a equipe de 5. Combinação de 9 tomado 5 a 5. Eu vou encontrar o total de possibilidades de formar equipes com 5. Porém, tem 2 carinhas que não podem estar juntos. Então, eu vou fazer o quê? Calcular todas as possibilidades em que eles estão juntos e retirar daqui. Qual seria todas as possibilidades que eles estão juntos? Bom, contando então que eles já foram escolhidos, então eu já tenho 2 posições ocupadas. E 2 caras não estão mais aqui. Então, uma combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. Isso daqui é o total de possibilidades onde os 2 estão juntos. E isso daqui eu tenho que retirar do total de grupos que é possível formar. Ou seja, combinação de 9 tomado 5 a 5, menos combinação de 7 tomado 3 a 3. Resolvendo isso daqui, eu obtenho a quantidade de maneiras de se formar as equipes, sendo que esses 2 não fiquem juntos. Valeu!